eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? Então, voltando aqui hoje para fazer a correção das soluções, situações e problemas que eu deixei para vocês, né? Dei algumas dicas na videoaula anterior, que a gente precisa saber interpretar o que o problema nos dá, identificar quais operações se deve utilizar, anotar os dados que cada situação, problema nos dá também para facilitar a nossa compreensão, para facilitar as operações que a gente vai fazer e para facilitar todo o desenvolvimento da situação problema. Então, vamos iniciar a correção? Um pedreiro tinha 3.000 tijolos para assentar. No primeiro dia, ele assentou 300. No segundo, 450 e no terceiro, 400. Quantos tijolos faltam para ele assentar? Então, eu fiz a adição dos tijolos que ele já assentou. Ele já assentou 1.150. Mas quantos que ele tinha para assentar? Olha aqui o dado. 3.000. Se ele já assentou 1.150, eu vou fazer uma subtração dos que tinham para assentar, menos os que já foram assentados. Então, faltam assentar 1.850 tijolos. Segundo, uma floricultura recebeu 1.000 flores, das quais 600 eram rosas, 250 cravos e o resto crisântemos. Quantos eram os crisântemos? Veremos aqui também os dados que o problema nos forneceu. 600 rosas, 250 cravos. 1.000 recebidos ao todo. Então, entre cravos e rosas, são 850. Eu fiz a adição. Vamos ver os crisântemos. O total de flores que ele recebeu, menos o total de rosas e cravos. Então, quantos são os crisântemos? São 150 crisântemos. Cristina possuía 135 figurinhas, comprou 18 e deu 25 para sua prima. Com quantas ela ficou? Vamos ver os dados aqui, olha. Figurinha 135, comprou 18 e deu 25. Somei os que ela tinha mais os que ela comprou, peguei o total e subtraí do número de figurinhas que ela deu para sua prima. Então, com quantas figurinhas ficou? Ficou com 128 figurinhas. 4. Em um caixão havia 150 limões. Coloquei mais 75 e foram vendidos 135. Quantos limões ficaram na caixa? Vamos ver os dados. Quantos tinham, quantos foram colocados a mais e quantos foram vendidos. Somei os que tinham mais que os que foram colocados, obtive 225. Peguei o total e fiz a subtração dos que foram vendidos. Então, quantos limões ficaram na caixa? Ficaram 90 limões na caixa. Número 5. A Alice fez 25 bandeirinhas brancas, 18 vermelhas. Perdeu 12. Quantas bandeiras a Alice ainda tem? Fez 25 bandeirinhas brancas, 18 vermelhas e perdeu 18. Vamos ver quantas ela fez primeiro. Fez 43, mas ela não perdeu 18. Quem perde, quem dá, fica com menos, né? Então, fiz uma subtração. Quantas a Alice ainda tem? A Alice ainda tem 31 bandeirinhas. Uma padaria fez 800 pães de manhã e 600 à tarde. 650, me perdoem, à tarde. Já vendeu 1.050 pães. Quantos ainda restam? A quantidade de pães feitos pela manhã, à tarde e o que foi vendido. Anotado aqui meus dados. Vamos fazer a adição dos pães que ela fez de manhã e à tarde. Então, deu 1.450. Mas vendeu 1.050. Então, o total de pães feitos menos o número vendidos. Então, quantos pães ainda restam? Restam 400 pães. Agora, vamos nos atentar para essa situação, problema aqui. Quando eu falei que a gente tem que ler, verificar os dados, anotar, interpretar, vocês vão observar como que é importante.
Em uma caixa há 50 gizes de cor. 50 são vermelhos, 12 são verdes e o restante amarelo. Os gizes amarelos são... Vamos ver os dados. 50 gizes de cor, 50 gizes vermelhos, 12 verdes. Então, a caixa tem 112 gizes, né? Agora, como que eu vou saber os amarelos se não me falou um número maior de total de gizes? Ou também poderia ser um número menor de gizes vermelhos ou verdes. Então, essa situação problema é impossível de solução. Trocando o número de gizes vermelhos se torna possível, ou dando uma quantidade total maior que 112 do número de gizes. Perceberam a importância de ler, interpretar e anotar os dados? Um caminhoneiro fez uma viagem de 1.070 quilômetros em 3 dias. No primeiro dia fez 340 quilômetros, no segundo dia fez 380. Quantos quilômetros fez no terceiro? Vamos ver os dados aqui. 1.070 quilômetros em 3 dias, no primeiro 340, no segundo 380 e no terceiro. Vamos somar o que ele já fez, deu 720, mas quantos quilômetros que tinha viagem? 1.070 menos os quilômetros que ele já percorreu. Então, no terceiro dia, ele fez 350 quilômetros. 9. De um milheiro de tijolos, um pedreiro usou 320 numa parede e 285 em outra. Quantos tijolos restaram? Vamos ver os dados também. Um milheiro corresponde a 1.000 tijolos. Usou 320 numa parede, 285 em outra. Então, quantos que ele usou? Fiz a adição, ele usou 605. Mas quantos milheiros havia? Um milheiro, 1.000 tijolos, menos o que ele usou, então ainda restam 395. Em uma árvore havia 40 passarinhos. Chegaram mais 13, depois voaram 21. Quantos passarinhos ficaram na árvore? Vamos ver nossos dados? Tinha 40, chegaram mais 13, voaram 21. Quantos ficaram na árvore? Os que tinham mais os que chegaram. Então, tinham 53. Se voaram 21, a quantidade de passarinhos diminuiu. Então, quantos passarinhos ficaram na árvore? Ficaram na árvore 32 passarinhos. Leni, Carolina e Carla compraram 270 figurinhas. Leni ficou com 86 e Carolina com 97. Com quantas figurinhas Carla ficou? Olha os nossos dados aqui. De Leni, da Carolina e a Carla. Somamos a quantidade de figurinhas da Leni e da Carolina, 183. Mas não foram compradas 270? Menos o total das duas meninas, nós obtivemos que a Carla ficou com 87 figurinhas. Joana fez uma encomenda para uma festa de 3 caixas com 240 coxinhas, 5 caixas com 180 empadas, 4 caixas com 320 quibes, 5 centenas de pastéis assados. No total, quantos salgados foram encomendados? Vamos ver os dados aqui também, olha, todos anotados separadamente para facilitar o meu raciocínio e as minhas operações. 240 vezes 3, 180 vezes 5, 320 vezes 4, que são as coxinhas, empadas e quibes. Os pastéis, uma centena são 100, 5 centenas são 500. Aí eu faço uma adição das coxinhas, das empadas, dos pastéis, dos quibes. Então, quantos salgados foram encomendados? Foram encomendados 3.400 salgados. Em uma livraria, há 9 prateleiras com 253 livros em cada uma. Quantos livros há em toda a livraria? Número de prateleiras, 9. Livros por prateleira, 253. Só fazer uma multiplicação. Total de livros da livraria, 2.277 livros. Um prédio tem 30 andares, tem 8 apartamentos por andar.
Quantos apartamentos existem no prédio? Número de andares, número de apartamentos por andar. 30 vezes 8. Existem no prédio 240 apartamentos. Um álbum de figurinhas tem 96 páginas com 6 espaços para figurinhas em cada uma. Quantas figurinhas cabem no álbum? Número de páginas, 96. Número de espaços, 6. Fiz uma multiplicação, cabem 576 figurinhas no álbum. No parque, há 16 carrinhos. Em cada carrinho cabem 2 crianças. Quantas crianças cabem por andar no carrinho em cada vez? 16 carrinhos, 2 crianças. 16 vezes 2, 32. Quantas crianças andam em cada vez? 32 crianças. Uma fábrica de automóveis monta 152 carros por semana. Quantos carros ela pode montar em 6 semanas? 152 carros por semana. Em 6 semanas, ela vai montar 912 carros. Fiz também uma multiplicação. Então, gente, eu fiz a correção por aqui. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Quem sabe alguém descobriu aquela situação, problema impossível de resolver, né? Tomara. E acredito que se vocês fizeram direitinho ou fizeram a correção por aqui, vocês vão sair muito bem. Gente, eu deixo aqui um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Peço a Deus que abençoe você, que abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.